nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Estamos aqui para te ajudar mais uma vez a alcançar os seus objetivos, a conquistar aquela sonhada vaga, a obter uma boa nota no Enem, ok? Então toda semana nós vamos liberar exercícios resolvidos para que vocês comecem a treinar para o Enem, ok? Tantos exercícios que caíram em edições anteriores do Enem, como exercícios de vestibulares tradicionais, que remetem a temas importantíssimos e que sempre caem no Enem. Beleza, guys nobre? Então tá, vai ser assim, ó. Nós vamos resolver uma questão e vamos relembrar todos os conceitos que tem a ver com essa questão. A questão vai servir como um gancho para a gente retomar uma série de conceitos químicos muito importantes nessa sua caminhada. Eu vou ficar responsável pela química nesse projeto Enem em Ação. E toda terça-feira eu irei postar uma resolução de exercício e fazer aí uma revisão desses conceitos importantes. Serão aulas breves e que servirão como um complemento do estudo que você já vem fazendo, tá ok? Você pode acompanhar o estudo mais completo no nosso site quimicaemação.com.br. Lá nós estamos estudando, fazendo extensivo o ano inteirinho de preparação para o Enem. Você vai ficar ninja, vai detonar química no Enem, ok? Acesse lá. Também aproveite para se inscrever no nosso canal e, se você gostar do vídeo, dê o seu joinha, que é extremamente importante para a divulgação e para que o nosso projeto continue crescendo cada vez mais. Ontem vocês viram o nosso amigo Arthur, professor de biologia, que deu início ao projeto. E agora vamos então à aula de química. Olha só, os gráficos seguintes correspondem a diagramas de mudança de estado físico. Ele falou que TF é temperatura de fusão e TE temperatura de ebulição. Nós temos três gráficos e ele pergunta, na análise desses gráficos, podemos afirmar? Então olha só, galera, esses gráficos de mudança de estado, são extremamente importantes e úteis na identificação de substâncias e de misturas de substâncias puras e mistura. Tá ok? Eu estou falando aqui de substância quimicamente pura. O que é uma substância pura aqui na química? Ah não, ó, bebe essa água aqui que essa água é pura, não vai fazer mal não. É isso que eu estou falando, a água que a gente bebe, a água mineral que a gente compra no mercado, é uma água pura ou é uma água potável? Tem diferença, você sabia? A água potável ela é própria para o consumo humano. A concentração das substâncias que estão ali dentro não vão te fazer mal. Agora, essa água que a gente bebe, ela não é pura. Não, mas eu fervi a água, eu filtrei ela 20 mil vezes. Não importa, ela não é pura, ela é uma mistura, nós temos sais dissolvidos nessa água, ok? Fazendo dela uma mistura. Então, quando eu falo aqui na química que alguma coisa é pura, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que numa extensão, num sistema, numa porção daquela matéria, eu só tenho a mesma molequinha, a mesma substância por toda a extensão. Então, se eu falar que a água é pura, eu tenho aqui, ó, H2O, 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 H2O. Eu só tenho molequinha de água. Aí a água é pura. Mas a água que a gente bebe, não. Tem sais, ó. Tem o Na, tem o Cl dissolvido, o NaCl, o cloreto de sódio dissolvido. Então, é uma mistura, tá? E no gráfico, nós podemos identificar isso. Porque as substâncias puras, quando aquecidas, possuem temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Preste bem atenção no que eu estou falando. Possuem temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Olha o E, galera. São os dois, tá? Não é ou. Ou ebulição ou fusão. Não. São as duas. As duas são constantes quando eu tenho substância pura, ok? Então esse gráfico A, nós temos aqui, olha só,
Uma substância no estado sólido, ela vai sendo aquecida, aquecida. Quando chega na temperatura de fusão, o sólido começa a derreter. Então a gente tem aqui a coexistência de sólido mais líquido. Então existem as duas fases ao mesmo tempo, até o término da fusão. Aqui foi o último beicinho de pulga do sólido que se fundiu. A partir disso a gente começa a esquentar só o líquido. Aqui começa a ebulição. Nós temos ebulição por todo esse patamar, a coexistência, ou seja, existe ao mesmo tempo líquido e gás aqui. E depois nós continuamos a aquecer esse gás ou vapor, tá? Então, o que está acontecendo aqui, galera? Nessas transformações, na passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, as temperaturas de fusão e de ebulição estão constantes. Então, essa substância que está sendo aquecida no gráfico A é uma substância pura. É uma substância pura. Diferente da substância do gráfico B. Por quê? No gráfico B, olha só, a temperatura de fusão ela é constante, mas a temperatura de ebulição ela está variando, olha só, uma variação. Quer dizer que nós temos uma mistura. E essa mistura, ela é uma mistura especial. A gente dá um nome diferente a ela, porque ela é uma mistura em que somente a temperatura de fusão é constante. Esse tipo de mistura nós chamamos de mistura eutética, ok? Então, mistura eutética tem o ponto de fusão constante. Temos uma mistura eutética, ok? Um exemplo bem famoso de mistura eutética é a solda, isso mesmo, aquela mistura de chumbo e estanho, tá? Ela tem o ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição é variável. E olha o gráfico C. O gráfico C nós temos uma variação da fusão. Então agora a fusão está variando e a temperatura de ebulição está constante. Então nós temos aqui outra mistura. E essa mistura também recebe um nome especial por ter o ponto de ebulição constante. Essa mistura nós chamamos de mistura azeotrópica. É uma mistura que tem o mesmo ponto de ebulição. Uma mistura azeotrópica famosa é o álcool hidratado, quando nós temos álcool e água na proporção de 96:4, ok? Agora que nós já revisamos, relembramos todos esses conceitos importantes, vamos ver aqui, ó, na letra A fala assim: os gráficos A e C correspondem aos diagramas de mistura. Mentira, né? Porque o gráfico A é uma substância pura. Então, falso a letra A. Letra B, os gráficos A, B e C correspondem aos diagramas de substância simples. Pô, galera, olha só. O que é uma substância simples? Uma substância simples é uma substância formada por apenas um tipo de átomo. Por exemplo, o gás que respiramos, o gás oxigênio, é uma substância simples. É formado somente pelo elemento químico oxigênio. Só tem oxigênio nessa molequinha. Agora, o CO2, por exemplo, o gás responsável pelo efeito estufa, ele já é uma substância composta, porque ela é formada por mais de um elemento químico. Nós temos aqui formando o CO2 tanto o carbono quanto o oxigênio. Então, a substância simples e a substância composta está relacionado à molécula, à fórmula, tá ok? Se for constituído por um único tipo de átomo, substância simples. Se for constituído por elementos químicos diferentes, por átomos diferentes, nós temos substâncias compostas, tá ok? E aí, a gente pode ter uma substância simples pura. Se eu tiver aqui ó, um balãozinho só de gás oxigênio aqui dentro, olha, é uma substância simples e é puro, porque só tem molequinha de oxigênio lá dentro. Aqui, se eu tiver um CO2 puro, é uma substância composta e é puro, porque só tem molequinhas de CO2 lá dentro. Mas e se eu misturar os dois agora, pôr O2 junto com CO2? Eu vou ter uma mistura. Eu tenho substâncias simples, substâncias compostas juntas. Então eu tenho uma mistura agora, tá
tá ok? Então esses gráficos não me permitem dizer se são substâncias simples ou compostas. Esses gráficos me permitem dizer se são substâncias puras ou misturas, tá? Então a letra B está perguntando se corresponde aos diagramas de substâncias simples. Eu não posso afirmar isso olhando para esses gráficos, ok? Então está falso. Letra C, os gráficos B e C correspondem aos diagramas de misturas de substâncias. Olha que maravilha, o B e o C são misturas. Verdadeira a nossa letra C. Olha só, verdadeiríssimo. Vamos ver aqui a letra D e a letra E. Fala o seguinte, que B e C corresponde a misturas eutéticas. Mentira, né? Um é eutética e o outro é azeotrópica. E a letra E fala que os dois são azeotrópicas. Mentira também, nós vimos que uma é eutética e a outra é azeotrópica. Beleza, gás nobre? Preparado para reagir? Então olha só, essa foi a nossa questão de hoje. Revisamos conceitos importantíssimos. Olha, substância simples, substância composta, mistura, substância pura e gráficos de mudança de temperatura. Tá ok? 5 conceitos muito importantes para essa caminhada, para você que quer atingir o seu objetivo, que quer conquistar a sua vaga no Enem. Tá ok? Ora, se você quer mais, vem para o nosso site quimicaemação.com.br, porque lá nós temos centenas de exercícios, centenas de aulas disponíveis para você ficar ninja e mandar bem em qualquer vestibular, concurso, prova na escola, do jeito que você quiser. Beleza, gás nobre? Então até a próxima terça-feira com mais um exercício resolvido. E olha só, no link, na descrição do vídeo, você pode fazer o download da lista de exercício que vamos trabalhar durante esse período. Tá certo? Então um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!